E agora? Está inteira? Agora sim, agora está perfeito. Muito bem. Então, antes de tudo, eu queria agradecer pelo convite, mais um convite, né, do Grupo Variar, que é sempre muito bem-vindo e que me faz muito feliz. Queria, antes de tudo, apresentar aqui os meus companheiros de apresentação. São os meninos aqui da tradução, da linguística, dos estudos interculturais, da literatura, que vieram aqui prestigiar essa nossa conversa. E a fala da professora Freita veio bastante ao encontro do que a gente tem conversado, que é sobre a questão da diversidade e especialmente a questão, né, da valorização do homem, né, a valorização da humanidade em função da sua diversidade. A diversidade nos forma, a diversidade nos constitui, portanto, essa hierarquização que acontece em função das diferentes formas de falar é uma questão fundamental para se discutir na escola e para discutir, né, com todo mundo da área da tradução, da literatura e assim por diante. Bom, vou falar aqui um pouquinho, vou dividir com vocês um pouquinho a minha experiência aqui em Macau, não é? E essa experiência sempre começa um pouco com a questão da história, e, na verdade, a história é o que marca, né, e traça a história, a questão da língua portuguesa aqui em Macau. Então, anda, meu filho. Oi. Então, Macau é uma cidade que a gente diz, né, é uma cidade de igrejas e de templos. E esta é uma marca importante porque uma das palavras que eu tenho gostado muito é essa questão da criolização, né, da mistura, do contato entre diferentes coisas, pessoas, semiologia, semiótica, e que constrói algo novo, né? Então, Macau é um pouco esse símbolo dessa mistura. E reza a lenda, e diz, historicamente, as pessoas costumam associar a fundação de Macau a 1557, quando um grupo de comerciantes resolve estabelecer um posto comercial aqui em Macau, e a China permite que eles fiquem aqui e que, de certa forma, passem a organizar e administrar o espaço, né? E, por causa disso, em diferentes graus, dependendo do tipo de interação, do tipo de contexto em que as pessoas estavam envolvidas, né, ao longo desse tempo todo, a língua e a cultura portuguesa, e a língua e a cultura portuguesa mesmo, através do contato, né, com diferentes comunidades, especialmente as comunidades chinesas e asiáticas, criou, então, esse ambiente de grande contato cultural, linguístico e assim por diante. Aqui a gente tem uma pequena foto, né, foi a última foto que eu mostrei, desse encontro que é bastante simbólico entre o Ocidente e o Oriente, né, e é bastante significativo em termos de estudos de gênero também, né, é um homem encontrando uma mulher. Ok. Nessa constituição da cidade, a gente costuma associar 3 grandes grupos, né, naturalmente os chineses, né, que vêm de todas as partes da China, depois a chegada dos portugueses e a formação de um grupo que é um grupo, digamos, daqui, né, um grupo original de Macau, que são os macaenses, né, que, grosseiramente falando, são os descendentes desse encontro, né, entre portugueses e asiáticos. Na verdade, mais asiáticas do que asiáticos. E, historicamente, hoje a gente tem aqui em Macau uma cidade, como quase todas as outras do mundo, uma cidade eivada de pessoas e comunidades e línguas de todos os espaços, especialmente da Ásia. Então, é um intenso movimento. Acho que a palavra movimento é a palavra para definir Macau. E a gente tem aqui uma imagem inicial de Macau, que foi a imagem que, digamos, eu vi antes de chegar aqui, e que é a ideia de uma cidade luminosa, uma cidade moderna e uma grande metrópole. A realidade é que Macau é uma cidade pequena com cara de cidade grande. E aqui, como eu tenho comentado, a gente encontra um caleidoscópio semiótico desde ontem até hoje. Eu coloquei aqui algumas imagens para vocês verem, né, da configuração sociolinguística e cultural de Macau, os filipinos, os tailandeses,
indonésios, claro, os portugueses, vietnamitas e tantos outros, né? Macaenses e assim vai. E como eu falei, né, essa presença de tantas culturas se dá em uma série de diferentes aspectos, e eu coloquei aqui um pouco como curiosidade os cemitérios, né? A gente tem cemitério budista, a gente tem cemitério islâmico, cemitério cristão, católico e assim por diante, o que simboliza mesmo esse encontro, essa mistura de grupos. E os templos, vocês podem ver o círculo, né? O céu para os chineses é redondo, né? Então é uma marca do lugar. Aqui a gente tem o símbolo de Macau, que é de novo aquela foto, né? Do homem português encontrando a mulher asiática, mas aqui atrás o emblema de Macau, que são as ruínas de São Paulo, né? É só a fachada de uma igreja que em si incendiou e nunca mais foi reconstruída, e que virou o grande ícone de Macau. E a gente vê mesmo nessas misturas todas aqui a calçada portuguesa, as construções portuguesas no centro de Macau, enquanto que, saindo um pouquinho desse esquema, você já vai encontrar os templos e outras construções, e uma Macau de hoje, que é uma Macau que, a partir de 1950, mais ou menos, começou a ser a Macau do jogo, a Macau dos grandes prédios, e esse é o símbolo dos cassinos de Macau. Todo mundo sabe que Macau tem essa marca, né, de ser uma capital do jogo, e esse cassino é, digamos, o primeiro cassino fundado aqui, é o Cassino Lisboa. Então, essa misturada toda, né, de símbolos, de imagens, de pessoas, de comunidades e de línguas vai constituir, então, a Macau com que a gente trabalha aqui hoje. Então, eu vou fazer um breve olhar sobre a constituição linguística de Macau, começando por apresentar a população que não nasceu aqui. Reparem, a princípio, Macau tem 700 mil pessoas, não é? Pelo menos metade delas não nasceu aqui, né? Então, é um espaço de imigração, um espaço de movimento. Vocês podem ver aqui os grupos, né, que constituem esse espaço, né? Como a gente chama aqui, é importante dizer que a gente chama Macau, Hong Kong, e quando a gente se refere à China, a gente se refere à China, a mainland China, a China continental ou ao interior da China. Mas politicamente é uma China só, não é? Os meninos aqui estão rindo porque essa é uma questão polêmica. Bom, mas você tem então os chineses da China continental que precisam de passaporte para vir para Macau, para vocês entenderem que a cidade tem uma dinâmica de fronteira diferente, né? Tem uma certa independência e, a princípio, a ideia da China é a ideia de que é um país com dois sistemas, a China continental com o comunismo à moda chinesa, e Macau e Hong Kong, por exemplo, como modelo capitalista, né, de organização econômica. Então, é um país com dois sistemas, por isso há essas fronteiras todas. E a gente tem os filipinos, que é a comunidade maior depois dos chineses, os chineses de Hong Kong e de outras partes da China, do Vietnã, e assim vai. Então, a gente vai vendo aqui que a configuração da cidade, em termos de comunidades, é bastante diversificada, né? E coloquei aqui, por fim, para vocês observarem, né, que a comunidade portuguesa, que, a princípio, traz essa conformação relativamente à língua portuguesa para essa cidade, né, diminuiu bastante de quantidade de influência. Em termos de domínio de línguas, é importante a gente também conhecer e saber um pouco, né, que línguas são essas que aparecem aqui. Então, eu peguei primeiro a população local de Macau, né, os que vivem aqui, os que são residentes permanentes, né? A gente tem aqui uma diferença de residentes permanentes, são aqueles que são cidadãos de Macau, e cidadãos não residentes, são aqueles que vêm trabalhar aqui, mas que não ganham residência. Tem um outro status que também é uma questão polêmica aqui. Seja como for, eu peguei o pessoal que mora aqui, que vive aqui, que tem a residência, e a gente pode observar que nessa questão do domínio de línguas, obviamente, o cantonês é a língua fundamental da cidade, né? A gente está na província de Cantão, onde o cantonês é a língua majoritária,
Agora, outras línguas chinesas também que concorrem aqui por perto, como o mandarim mesmo, mas cantonês é a língua da área. E, entretanto, o domínio de mandarim é extremamente alto, até porque o mandarim é a língua comum da China. A China tem muitas línguas, você anda 200 quilômetros e encontra uma comunidade falando uma língua que às vezes é impossível de perceber, de entender. Então, o mandarim vem como uma língua comum que permite, né, essa comunicação entre todos. Muitas pessoas falam do mandarim como língua padrão, mas não é uma língua padrão, é uma língua comum, ou, é claro, a língua oficial da China, portanto, o domínio do mandarim é fundamental. E a outra língua que tem grande domínio também aqui é, obviamente, o inglês, por uma questão de globalização, pela influência também, né, de Hong Kong. Então, as grandes línguas aqui da área são o cantonês, o mandarim e o inglês. E se a gente observar aqui a questão das línguas chinesas, aqui essa foto é de um dos censos de Macau, intercensos de Macau, de 2016, como vocês podem ver. Eles chamam as outras línguas de Macau, as outras línguas da China, de dialeto, o que é uma questão também que precisa ser repensada por conta das questões mesmo que a gente acabou de falar, né, de valorização das pessoas e das suas culturas e das suas línguas, né? Mas, fundamentalmente, a gente vê aqui uma população multilingüe em línguas chinesas, né? Se a gente juntar, né, o mandarim com outros dialetos, a gente vai ter aí pelo menos 20% da população que fala pelo menos 3 línguas chinesas, né? Então, essa é uma questão interessante. E o inglês, que é uma língua que permite que a cidade funcione de uma maneira mais ampla, né, para outros grupos. O português, como língua, como a gente pode ver, são 13.218. O português tem essa quantidade em função, né, das profissões, como os advogados, professores, agentes consulares e uma quantidade imensa de alunos que estão aqui a aprender português. Mas, como a gente vê, a expressividade da língua, em termos de domínio local, não é tão significativa, né? No que se refere especificamente ao âmbito familiar, né, as línguas que se falam em casa, a gente vê de novo aí uma China bastante plurilingue, né? De novo, cantonês é a língua majoritária, o mandarim não é o segundo lugar, mas juntando o mandarim com outras línguas chinesas, né, ficam em segundo lugar como as línguas de comunicação dentro de casa. O português aparece com uma indicação bastante reduzida, né, assim como o inglês e o tagalo. Então, reparem, para a população local, os residentes de Macau, né, as línguas dominantes são mesmo as línguas chinesas, né? Esse é o ponto. Juntando todas as outras línguas, quase que a gente tem a mesma quantidade de falantes de mandarim em família, né? Então, é a língua que se fala em família. Então, por um lado, a gente vê uma língua de domínio público, em que o português tem 13.000, por exemplo, falantes, e a língua de domínio privado, o português se reduz para 3.000 e tal. Então, é uma situação sociolinguística que remete a uma série de interessantes questões. Só vou sublinhar aqui, em relação ao domínio de línguas, o fato de que 2 censos foram feitos, né, o censo de 2011 e o censo de 2006, e entre esses 2 censos há uma redução, né, da quantidade de pessoas falando português aqui na cidade. E, por fim, a língua corrente entre a população total, não entre os que moram aqui, os que são residentes, mas todos, a gente já pode observar que há muitas famílias falando muitas outras línguas, né? Obviamente, de novo, né, o chinês domina, não é? Mas o inglês e o tagalo se tornam, o tagalo é a língua dos filipinos, se tornam línguas extremamente usadas, né, no domínio familiar. Então, na família se fala tagalo, inglês e, obviamente, línguas chinesas, né? O português, de novo, aparece com uma percentagem
bastante baixa em função geral dos números. Mas os números, a gente sabe muito bem, têm impactos diferentes, né? Tanto que quando a gente fala de minorias não significa uma questão de quantidade, né? Minoria é uma questão de grupos que têm pouco poder. Às vezes, o grupo de pouco poder é uma grande maioria em termos de quantidade. Então, os números podem nos enganar, embora eles nos tragam algumas orientações também, né? Pensando especificamente na língua portuguesa em Macau, a gente tem aqui o artigo 9º, Macau, quando, em 1999, retornou para a administração da China. Até 1999, a administração era portuguesa, em 1999 voltou a ser chinesa, e Macau ganhou uma constituição, que é a Lei Básica de Macau, assim como Hong Kong ganhou uma constituição, que é a Lei Básica de Hong Kong. E nessa lei básica, a língua portuguesa, como a gente pode ver no artigo 9º, pode ser usada também como língua oficial. Então, a definição é relativamente ambígua, né? Coloca o chinês como língua oficial, e o chinês é o cantonês e o mandarim, e a língua portuguesa entra como um espaço de uma certa ambiguidade. Então, aqui, a princípio, você pode exigir documentos na administração pública em português, né? Mas a realidade, quando você vai para as instituições ou para os espaços governamentais, esse uso e o domínio de português não é exatamente o que a gente espera, né? Aqui tem só um símbolo de Macau, que é um pouco essa ideia de que a língua portuguesa é um pouco folclórica aqui também, e nas ruas da cidade você encontra as indicações em língua portuguesa e em chinês. Nem sempre o chinês corresponde ao português. Mas Macau é ainda um espaço de muitas línguas portuguesas. Eu vou mostrar aqui muito rapidamente algumas imagens, e eu vou pedir ajuda para a marcação do tempo, porque eu esqueci de ligar aqui meu computador. Eu também esqueci de pedir para vocês olharem. Mas então, para vocês terem uma ideia geral, em Macau há muitas publicações, há muitos espaços e contextos em que a língua portuguesa se faz presente. Como aqui, por exemplo, né, a gente acabou de ver um contexto belíssimo, né, de estudantes de português no mestrado. Então, você tem revistas, você tem vários jornais em língua portuguesa, jornais diários, você tem rádio, você tem televisão, e uma série de outros canais. E, sobretudo, o que eu queria destacar aqui é o fato de que a língua portuguesa em Macau aparece na fala de muitos sujeitos. Com licença, só para avisar que estamos em 17 minutos, ok? Ok. Então, a língua portuguesa em Macau aparece na comunidade, a partir de várias comunidades, né, sujeitos, tanto aqueles que são de países e regiões de língua portuguesa, quanto as comunidades estrangeiras que, por exemplo, na área do futebol, em que falar português é uma forma de você ganhar espaço e mobilidade. Então, essa é uma diversidade em língua portuguesa, né, uma variação, né, de línguas portuguesas que Macau tem na sua comunidade, mas que, infelizmente, de novo, como colocou a professora Freita, não aparece na sala de aula. Então, eu vou passar um pouco mais rapidamente essas questões aqui, que são imagens, né, da língua portuguesa em Macau, dos festivais e assim por diante, para marcar o português de Macau como um espaço de criolização, um espaço de encontro, um espaço de mistura, e por causa disso a gente tem, aqui são alguns símbolos, né, de religião, símbolos da culinária, de mistura, e uma língua específica que é a língua maquista, né, que é uma língua criada a partir desse contato entre português e línguas asiáticas, e que é um grande símbolo de Macau. Vocês podem assistir na internet, se vocês quiserem, colocando Doce Papiação de Macau, vocês podem assistir a um grupo que tenta recuperar, revitalizar essa língua a partir de vídeos e a partir do teatro. Bom, o que eu vou comentar com vocês agora, eu vou pular essa parte aqui, são as várias facetas que a língua portuguesa apresenta aqui na cidade e que são espaços importantíssimos de pesquisa. Então, sobretudo, é um convite a colegas a assumirem, né, esse espaço de Macau como um lugar interessante para se discutir a língua portuguesa em diferentes perspectivas. Não vou falar de todas, porque eu quero fazer 2 comentários sobre a sala de aula especificamente, e aí vamos passar um pouquinho mais à frente.
né, como eu coloquei, são frentes de pesquisa. São dois aspectos que eu queria chamar a atenção aqui sobre a questão da educação e do ensino de português. Um é que língua portuguesa, que línguas portuguesas estão presentes nas instituições e que concepções de língua e de construção de conhecimento embasam as práticas de sala de aula, né? E aqui são duas pesquisas realizadas, né? Uma é sobre a representação dos países e regiões de língua portuguesa nos materiais didáticos, em que foi um trabalho básico. Eu só vou apresentar aqui uma parte que é simplesmente contar quando é que os países e regiões de língua portuguesa aparecem, como que eles aparecem no material. Aparecem, e aí eu peguei dois materiais, um material de Macau e um material importado. No material importado, aparece Macau citado 88 vezes e Portugal 28 vezes. Reparem, os outros países e regiões de língua portuguesa só aparecem 2 vezes e naqueles 2 quadros que eu mostrei um pouquinho antes. Isso é um exemplo bastante simples, né, sobre a ideia de que essa língua portuguesa plural, pluricêntrica, que é produzida em vários países e regiões, não aparece na sala de aula, né, de língua portuguesa no contexto do ensino primário. Tá? São materiais de ensino primário. E se você não discursiviza, as coisas não existem, né? Se os alunos não sabem ou não ouvem falar, eles não sabem que existe língua portuguesa nesses espaços todos e que ele pode, né, ter acesso a um mundo diversificado e cultural imenso. A outra questão que eu queria levantar é em relação à prática de sala de aula, que então, são coisas interligadas, que é a questão do silêncio, né? Também um trabalho que eu fiz junto ao ensino primário, e os meninos já sabem, a gente falou sobre isso na aula passada, no encontro passado, que é a questão do silenciamento e do silêncio nas salas de aula, né? Então, esse grupo é um grupo de... Vou colocar a foto aqui e explicar o ponto. Eu trabalhei com um grupo de crianças durante um ano, e como todo lugar do mundo, as crianças estão se socializando e aprendendo a se construir identitariamente em diferentes espaços, né? E um desses espaços é o espaço da sala de aula, tem que aprender a ser aluno. E, em geral, em espaços conservadores, a experiência linguística e interativa de sala de aula é uma experiência de calar, né? Isso em toda parte do mundo. Então, há uma questão muito séria aqui em Macau, especificamente, que é construir o aluno chinês como um aluno passivo. A palavra passivo traz um peso absolutamente imenso, o que é quase impossível de aceitar, né? Uma vez que, como é possível todos os alunos chineses serem passivos, né? Então, na verdade, o que acontece é que a estrutura e a organização de sala de aula constrói a ideia de que o silêncio na sala de aula por parte do aluno é uma forma de respeito, é uma forma de não querer aparecer. São vários sentidos que o silêncio vai adquirindo. Então, o que a gente vê como conclusão rapidamente aqui desse contexto de Macau é que, na verdade, não se consideram as variedades de português. Não se considerar não considerar as variedades de português significa considerar, né, a diversidade humana, não consigo ver. Então, considerar as variedades de português significa considerar a diversidade humana e criar um ambiente no qual pessoas podem ter experiências com as diferenças que constroem nossa humanidade, né? Então, aquele ponto, por que as línguas portuguesas não aparecem na aula de língua portuguesa? Obviamente, né, trabalhar com português nessa perspectiva pluricêntrica não significa ensinar português no Brasil, português de Portugal, português não é isso, né? Mas a ideia de que, a partir de uma variedade, você refere e mostra e deixa as pessoas conhecerem, terem contato com outras variedades de português para mostrar essa possibilidade, né, essa amplitude de existências humanas que são criadas em português. E o outro ponto é, né, o que parece ser uma simples escolha metodológica, né, que é baseada em conceitos de língua e de construção de conhecimento, na verdade é parte de um projeto político mais amplo que cria formas de estar no mundo e um ideal de sociedade, de comunidade, de mundo. Portanto, quando a gente trabalha com o conceito de língua, que vê a língua como gramática e vocabulário, e entende construção de conhecimento como transmissão, repetição, memorização, a gente está criando um sujeito, ou está fomentando espaço para criar um sujeito
certamente com poucas competências ou com poucas habilidades para interagir no mundo. E isso faz parte, em conjunto com a questão da variedade dos portugueses, isso faz parte, né, de novo, como eu falei, de um projeto mais amplo em que as pessoas estão imersas, mas que não percebem e precisam perceber a partir desses estudos que a gente faz em função, né, da variedade em salas de aula, né? Então, em Macau, há indícios de que ainda, no mundo da escola, a visível diversidade da língua portuguesa que você encontra na comunidade é invisível. E essa é uma questão fundamental de pesquisa para todos nós aqui, no sentido de construção de um mundo mais... De construção do mundo, não, de reconhecimento da pluralidade que o mundo tem e de capacidade e competência para lidar com essa diversidade toda. Bom, acho que eu consegui falar nos 20 minutos. Obrigado. Obrigada, Roberval, pelos destaques tão ricos, né, que nos levam a pensar tantas